volta no Conexões e é uma honra receber essa pessoa hoje que a gente vai bater esse papo, né? Ela que é uma mulher inteligente, muito influente na cidade, é uma bênção dentro da casa de oração, né? Ela que é uma empreendedora, assumiu, né, desde janeiro a pasta da Secretaria de Desenvolvimento de Franca. Então, seja muito bem-vinda aqui hoje, Lucimara Correia Prado. Palminhas para ela! Oi, Lucimara, tudo bem? Tudo jóia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tudo bem, tá ótimo. Ô, Lucimara, já vamos aproveitar você o mais rápido possível aqui. Você está na Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Franca. O que é esse seu trabalho? O que essa pasta desenvolve? Então, primeiro, bom dia a todos, ouvintes. Então, nós somos a Secretaria de Desenvolvimento. Franca tem 10 secretarias, né? E cada secretaria é responsável por planejar e organizar ações para o desenvolvimento do município. A minha, especificamente, é a Secretaria de Desenvolvimento. Em outros municípios também traz desenvolvimento econômico na nomenclatura, mas está junto. Então, planeja ações relacionadas a comércio, indústria, serviço, ao ambiente empreendedor, a formação de emprego e renda dentro da cidade. Então, essa é a minha responsabilidade aqui dentro da Secretaria, promover ações e políticas em prol do desenvolvimento regional aqui da cidade. Que maravilha! Você ficou muitos anos no Sebrae e lá você agia, movia nesse setor também, dava palestras em relação a isso, políticas de desenvolvimento? Isso, lá no Sebrae eu era gestora de negócios e políticas públicas, né? Então eu trabalhava diretamente com alguns setores da prefeitura, levando também a legislação para diminuir ou acabar, né, que é a intenção, a burocratização dentro dos setores públicos para favorecer micro e pequenas empresas. E dava treinamento para a formação de novos empresários e empresários já constituídos. Que legal! Você, lá no Sebrae, teve conquistas, foi legal, você aprendeu muito? Sim, muito. Eu acho que, assim, foi uma escola de negócios, né? Assim, eu entrei vindo da educação já, mas era muito novo a educação de adultos e educação empresarial. Então, lá eu pude aprender muitas coisas relacionadas ao empreendedorismo, aprender que as pessoas não nascem empreendedoras, mas podem se tornar empreendedoras. Então, você que está ouvindo aí, que tem interesse em abrir um negócio, acha, não é para mim. Se você tem desejo, né, você pode aprender a empreender. Eu fui gestora há muito tempo do projeto chamado Aprender a Empreender e o Empretec, que a gente trabalha o desenvolvimento das pessoas para que elas possam aprender como empreender realmente, né? Então, é possível. Então, foi uma escola tanto para mim, para entender que o ser humano ele tem potencialidades, viu, pastora? Sabia que apenas 2% da população mundial nasce com características empreendedoras? As outras 98% desenvolve. Quer dizer, muitas empresas que iniciam, elas fecham também muito rápido. É claro que esse ano a gente está vivendo um momento atípico da pandemia, mas no geral, muitas empresas abrem, mas fecham rapidamente também por causa de não saberem empreender. Sim, pastora, porque às vezes a pessoa tem apenas uma ideia na cabeça e ela sai, nunca empreendeu, nunca vendeu nada, e ela se aventura a alocar um espaço, a organizar e sair a vender. Não é isso. Primeira coisa, quando a pessoa tem ideia, ela precisa transformar essa ideia em um modelo de negócio. É preciso ver, essa ideia, será que tem público que compraria? Esse público compra com qual frequência? Quantos itens desse produto ou desse serviço eu vou ter que vender para poder pagar as despesas que é desse negócio? Então, são contas simples e muito necessárias que a maioria das pessoas não param para fazer. E aí, às vezes, a ideia é até boa e ela morre, né? Porque não teve um planejamento mínimo necessário antes. Então, é importante
ter ideia é importante, mas estruturar essa ideia em um modelo de negócio. Ele tem várias ferramentas gratuitas na internet para auxiliar isso também. A prefeitura tem capacitação sobre isso, o Sebrae tem, para que a pessoa consiga entender o que é ter um negócio e começar a mudar aqui, na cabeça, né? E começar a pensar como empreendedor. Então, porque talvez ela foi funcionária uma vida inteira, e é diferente. Empreender é diferente. Então, você incentiva todos que estão iniciando o seu negócio ou estão com uma ideia, estudar primeiro, bolar e colocar no papel, buscar essas ferramentas de ajuda, porque isso realmente pode facilitar o sucesso dessa empresa. Isso, parar, planejar, se organizar e executar, porque tem o outro inverso. Tem pessoas, pastora, que eu atendia, que estavam com um planejamento lindo, colorido, tudo pronto na gaveta. Então, planejar é importante, mas executar o que planejou é fundamental, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu nunca vendi. Teve ideia? Começa a vender. Vende para amiga, vende na família, vende na igreja, se experimenta para ver se as pessoas gostam, que opinião que elas têm. Então, olha, as pessoas compraram, então eu posso transformar isso em um negócio, é possível. Então, também se experimentar, não ficar esperando estar tudo pronto, porque nunca vai ser pronto, né? A senhora fala muito e é verdade, o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, as pessoas, às vezes, com tanto medo, ela não se arrisca. E correr riscos faz parte do empreendedorismo, mas calcular esse risco. Então, eu nunca vendi nada. Eu vou alugar uma loja no shopping? Olha o custo que eu já vou ter. Então, deixa eu me experimentar vendendo de sacola, deixa eu vender pelo Instagram, deixa eu vender em ferramentas gratuitas, e aí eu vou formando uma clientela, adquirindo experiência de compra, de venda, aí eu vou e posso, de repente, alugar um lugar que eu sei que as despesas eu consigo pelo menos pagar, se paga. Então, tem ideia, estrutura essa ideia, se experimenta no mercado, e hoje, com o nível de desemprego que nós estamos, a gente sabe que existe a diferença, pastora, entre o mundo do trabalho e o mundo do emprego. O mundo do trabalho dificilmente vai acabar, mas o mundo do emprego, ele tem data para acabar, né? Porque o custo de você manter empregado um colaborador, ele é muito alto, mas trabalho vai ter sempre. Então, se a pessoa ela tem esse comportamento empreendedor, de se experimentar em outras áreas que ele nunca fez, ele não vai ficar sem trabalho. Ele não vai ficar sem renda. Que legal. Você, lá no Sebrae, atuou muito de forma individual, e é diferente hoje o trabalho que você faz na pasta da economia de Franca. Atua de uma forma muito mais ampla. Você vê diferente hoje? Sim, é diferente, é mais complexo, né? Tem mais complexidade e o nível de responsabilidade é muito maior, né? No Sebrae eu era demandada, aqui eu demando, né? E ao mesmo tempo dentro de um projeto maior que é de um governo. Então, o que eu faço tem que ter alinhado com o que o prefeito quer para a cidade. Então, eu sento com ele, a gente traça junto quais são as estratégias, eu faço sugestões, ponderações, e ele vem e traz também se isso está alinhado ao que ele quer para a cidade, as políticas que ele tem para a cidade. E aí a gente caminha junto e eu tenho uma equipe para fazer isso acontecer, isso funcionar, né? Então, é algo que uma ação reverbera em outras secretarias, eu preciso estar atrelado com outras secretarias, eu preciso chamar outra secretaria para compreender as políticas que eu estou fazendo. Às vezes eu tenho uma ideia e às vezes não pode ser feito porque existe uma legislação. Então, é bem diferente, mas precisa ser feito, né? Então, a gente precisa só ter aprendizado novos, né? É muito bom. Você estudou, acho que o seu mestrado é de política social, é isso mesmo? Isso, políticas públicas e desenvolvimento social. Políticas públicas. Vamos falar agora um pouquinho, Lucimara, sobre a sua chegada aí nesse lugar.
você já vinha, né, estudando sobre isso, se preparando. De repente, um dia o coração termina assim a certeza de fechar um ciclo lá no Sebrae e tal, e chegar nesse lugar. Houve um momento espiritual, um momento profético. O que aconteceu assim com você? Houve sim, pastor. Eu falo assim que... Não sei se a minha internet para mim está travando aqui, para vocês, não? Não, tá legal. Pode ir tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá, né? Eu já falei isso, mas todas as vezes que eu estudo, eu faço algo, eu consagro ao Senhor, porque eu vejo assim, é o Senhor quem abre portas e nos dá capacidade para aprender, né? E a gente estar atento à voz do Espírito Santo para aproveitar as oportunidades é fundamental. Então, assim, eu não entro num curso ou nada sem que primeiro meu coração arda e eu coloque isso diante de Deus. Então, quando eu fiz o mestrado, tinha concluído o mestrado, eu consagrei ele ao Senhor quando eu terminei. Me sugeriram até engatar um doutorado na época. Eu falei, gente, não dou conta de fazer um doutorado com criança pequena, porque o Vitor era pequeno. Porém, eu coloquei isso na mão de Deus e esperei o tempo do Senhor no sentido assim, eu preciso estar me atualizando. E uma vez nós fizemos um ato profético, a igreja veio no meio do ano, né? Foi vários atos proféticos, mas teve um que foi na Avenida Presidente Vargas, que foi desde o Hospital do Coração até a prefeitura, né? E eu lembro que a gente orou no hospital, a gente orou no Ministério Público que estava ali, e chegamos até a prefeitura, e vocês ajoelharam de frente à prefeitura, e eu estava orando ali, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu fiz uma faculdade nesse segmento de política, usa em prol do Senhor, né? Então, eu entreguei ao Senhor novamente, pedindo para que Ele usasse isso. Então, assim, eu não imaginava como, de que jeito, e no meu coração, desde janeiro do ano passado, ardendo para fechar o ciclo onde eu estava, e eu relutando por questões financeiras até, né? Senhor, eu preciso, o que eu vou fazer então, saindo de lá, o que vai ser? O Espírito Santo me colocando prazo, que o meu ciclo aqui tinha fechado. E aí eu fui conversar com o meu gerente, ele não querendo me liberar. E eu falei, ele falou, você ora tanto, Luciana, você precisa orar, porque eu acho que você tá... Você tá maluca, você tá maluca. E eu falei para ele assim... orar, então, na verdade, eu preciso obedecer, porque Deus já falou para mim que era para eu ter saído em abril. E ele falou, sério? Eu falei, então eu preciso obedecer. Então, não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, vou só conversar com meu marido, mas eu vou me desligar da empresa. Então, quase 10 anos, né, pastora? E eu me desliguei sem ter nada em vista, né? Eu falo assim, é para todo mundo isso? Não. Existia algo já entre eu e Deus, entendeu? Assim, existia algo e um descanso de que eu poderia descansar. Então, eu tinha outros projetos, né? Porque, na verdade, era uma empresa muito boa, algo sólido na sua vida, 10 anos de construção ali, né? E você conquistou um lugar. Humanamente pensando, fazer isso é uma loucura. Isso, por isso que eu falo assim, eu fiz porque realmente Deus tinha falado no meu coração. E assim, já teve momentos que eu falei com a senhora, né, sobre isso, na época, e eu conversava. Eu acho que é muito bom a gente ser mentoreado, a gente ter pessoas para a gente conversar, que está fora, que conhece a sua vida também. A senhora me ajudou nisso. E até que eu tive paz realmente de fazer. A bênção do meu marido também é importante, esse acordo, né, de, você vai ter que assumir a casa sozinho, não sei ainda, mas eu sinto no meu coração que é um tempo, e a gente vai vendo paz acontecendo em todos os lugares, né? E aí eu tinha um outro plano, se isso não der certo, era isso que eu ia fazer, a senhora lembra? E Deus simplesmente me surpreendeu com um convite, porque eu não sou do meio político, embora eu tenha feito formação, eu não sou do meio político partidário, não trabalhei para nenhum governo, não fiz para nenhum governo. E isso, quando veio o convite, eu fiquei muito surpresa, literalmente, falei até para ele,
da onde é que vinha essa referência. Ele lembrou muito de trabalhos que eu tinha feito junto à prefeitura e os poucos contatos que eu tinha feito com ele, né? E aí ele falou, durante todos os processos que eu te via, sempre houve muita coerência, e dentro do que eu ouço falar do seu trabalho, é o que eu estou buscando para cá, e eu acho que eu acertei. Então, o desafio agora, nesses 100 dias que passou, é a gente começar a mostrar todos os projetos e trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento, e a partir do dia 3 já começa lançando várias ações de políticas aí, de desenvolvimento, que vocês vão poder ver um pouco do nosso trabalho acontecendo aí na prática. Que legal! Lucimara, hoje nós estamos falando aqui sobre prosperidade, generosidade, o fluxo, né, contínuo, constante, crescente, que vem de Deus para nós. A importância disso, a importância dessa realidade nossa espiritual. Eu acabei de falar, né, que Abraão que abençoou a terra de Canaã, e eu vejo você abençoando a nossa terra, eu vejo você sendo um canal de fluxo de Deus. Só fala um pouquinho sobre esse entendimento de prosperidade, generosidade que Deus tem dado para você, Ricardo. Eu falo assim, né? Eu aprendi que tudo que vem na minha mão veio de Deus, né? O homem não pode ter coisa alguma se do céu não for dado. E não é meu, eu sou mordomo, né? Eu estou aqui para fazer a mordomia, eu estou aqui para fazer o reino de Deus ser expandido, ser um ramo estendido, né? Então, na verdade, eu me sinto aqui como representante da casa de oração, de estar aqui neste lugar, de levar o reino de Deus, e quando eu levo o reino de Deus, eu levo um lugar aonde eu represento. E a prosperidade do Senhor é uma graça, um favor dele por nós, e claro, dentro de um ambiente em que a gente entende que tudo é dele, tudo é para ele, né? Então, assim, os meus dons são para servir, o recurso financeiro que vem na minha mão é para servir, porque vem o dele, e é para servir o reino dele. Então, eu acho que a prosperidade, esse fluxo, ele é contínuo quando a gente tem esse entendimento, né? Tem esse entendimento, veio do céu para mim, vem de mim para o reino aqui na terra. Então, para fazer essa gestão e isso ser frutos também na comunidade onde eu estou. Então, não é meu exclusivamente, né? Foi dado por Deus para que eu faça isso. Então, acho que esse canal fica fluido quando a gente tem esse entendimento. E eu tenho isso para mim, pastora, como algo assim de extremamente gratidão. Eu falei assim, eu corro às vezes de manhã, né, que é o horário que eu tenho, das 6 às 7, e me encho de gratidão realmente de Deus. Eu falo assim, muito, minha conexão está fraca. Muita gratidão de Deus, porque assim, quantos não tem isso, né? E Ele nos escolheu. Isso mesmo. Que bom. Ele nos escolheu para esse tempo e para esse momento. E a gente tem que fazer, né? Amém. Não levanta outro. Isso mesmo. Eu acredito demais em vocês. Acredito no chamado, né? E aqui na Casa de Oração você também é uma líder e você trabalha com o Ministério Infantil, que é o nosso Casa Kids. Nós temos uma visão muito diferenciada. Vou dar exemplos. Nós não falamos que é salinha de aula, nós não falamos que é a tia, nós não falamos para as nossas crianças que é o cultinho delas ou que é a aulinha. E isso tem feito uma diferença também na cabeça das crianças. Estamos desenvolvendo o profético. Queria que você falasse um pouquinho, dentro dessa sua pedagogia que você estudou também, o que a gente está implantando aqui na casa. Então, o Ministério Casa Kids é um ministério, né? Primeiro, eu acho que é isso, quando a gente tem entendimento que ali é um ministério. Assim como existe o Ministério de Louvor, existe o Ministério dos voluntários, de pastorado, existe o Ministério Infantil Casa Kids, onde ali elas são ministradas, elas são estimuladas a orar, a declarar sobre o caos, né? Eles oram pela cidade, é ministrada ceia para eles, e eles entendem o que é o corpo e o sangue de Cristo,
que elas têm livre acesso para orar, interceder. A senhora tem ideia, né? A gente acha que às vezes a criança, porque às vezes passa a imagem, né? Quando a gente mostra os momentos mais lúdicos da ministração, que ali é só isso. E a criança, ela precisa estar num ambiente lúdico para ela gostar e ela voltar. Mas domingo, uma mãe chegou na recepção e falou assim, Lu, meu filho já desceu lá para a salinha, você vai ficar lá com ele no culto? Eu falei, não, hoje quem tá é o líder Max, né, que tá lá. Ela, vocês vão ter um momento de oração? Eu falei assim, vai. Eu falei assim, porque ele veio somente para pedir oração pro avô dele. Então, ele foi para esse ambiente lá no Casa Kids. Na hora que eu cheguei lá e o Max estava dirigindo a oração, que eu, caso ele não fale, Max, ó, quem tem um pedido de oração? Ele levantou a mão. Na hora ele disse, eu quero que ore pelo meu avô, ele está com Covid, assim, assim. E o Max dirigiu, você crê que Deus pode fazer? Creio. Então vamos interceder nesse momento. As crianças começaram a interceder. Então existe esse momento profético, esse momento da criança entender que eu vou lá para orar e vou interceder pelo meu avô. Então esse é um ambiente que a gente está gerando, que não é um espaço apenas de brincadeira, mas também é de brincadeira, né? Para que a criança entenda que esse ambiente ela brinca, ela pode descontrair, ela pode ter amigos, ela pode se relacionar, ela pode festejar, ela pode orar, ela pode ter momento de comunhão com Deus. Então, esse é o ministério que a gente está construindo a 4, 6 mãos lá, né, entre as lideranças, para que a gente consiga atrair o maior número de crianças, para que elas não se percam ao crescer. Então, é isso que a gente... Todos os pais que estão assistindo a gente agora, saibam disso, quanto nós temos o cuidado aqui, estamos tendo uma cultura própria para a criança do reino, né? E você tem tido essa liderança aqui, então a gratidão no nosso coração, Lucimara, é grande e assim, eu fico muito feliz, porque as responsabilidades vão aumentando a sua vida, mas você não deixa o seu ministério, você continua servindo, continua da mesma forma, e isso assim, não tem preço. Você continue, que o Senhor coloque muito mais na sua mão e que te dê uma equipe preparada para poder a obra crescer cada vez mais. Amém, pastor. Eu falo assim que servir, nossa, muito bom. Né? Assim, eu estou secretária, mas eu sou filha do rei, né? Isso. Então, meu serviço é aí, né? Eu acho que a minha missão é muito maior do que extrapola tudo que eu faço. Então, é muito amor, é muito de ver tudo isso acontecer e vendo Deus atrair pessoas, atrair pais para entender esse ministério. A casa de oração, o olhar que ela tem com esse ministério também, os pais saberem que a criança tem um espaço deles e com toda a estrutura que a gente tem ali na casa de oração. Por exemplo, domingo o Max levou as crianças para o pátio, né? Então a gente tem um pátio, a gente tem uma sala, a gente tem um auditório, a gente tem vários ambientes e as crianças têm liberdade para poder a gente criar e recriar com elas ali. E os pais também, né? Nos apoiam, nos confiam para estar ali. Então, é muito importante tudo isso e eu, antes de qualquer outra coisa, né? Eu sou serva, eu acho que é isso que me move. Ah, que gracinha, que bom. Quem não serve, não serve. É isso aí. Lucimara, eu queria terminar esse momento pedindo você para fazer uma oração. Você está num lugar de liderança. Agora eu estou falando com a secretária mesmo, que está num lugar de liderança na cidade. Estou falando com a líder do Ministério Casa Kids. Deus tem te dado autoridade para ir no nome dele. E eu queria que nós encerrássemos esse momento com uma oração profética, com um momento assim que Deus abra as comportas do céu para nós, para a cidade, e que a gente possa avançar, o reino que seja estabelecido. Termina conosco orando? Amém, amém. Vamos orar aí. Peço que vocês que estejam em casa, parem. É o momento da gente orar pela nossa cidade. É o momento da gente orar pelas nossas crianças. É o momento da gente orar pela igreja, né? A igreja está passando um momento muito único, né, na história, não só de Franca, os comércios, as indústrias também, os prestadores de serviço, muitas pessoas se desesperando
e nós, enquanto governo, também, né, é muito limitado para fazer, mas há um Deus que está sobre todas as coisas e que nada foge ao controle dele. Amém. Né? Amém. E ele nos dará entendimento e sabedoria. Então, nós nos unimos nesse momento, Pai, em teu nome. Sim, meu Deus. Em teu nome, o Senhor que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Amém. E nós, como igreja, como autoridade espiritual e como autoridade de governo nessa cidade, nós clamamos e pedimos que pare em nome de Jesus todo mal que vem sobre Franca, todo espírito de miséria que vem soprando nos ouvidos das pessoas, de que Franca vai quebrar. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder dessa palavra mentirosa. Nós não aceitamos essa palavra. Pelo contrário, nós declaramos que o que reina aqui é a sua vontade soberana. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E a sua vontade, ela reina. Nós te damos a chave dessa cidade. Nós te damos o domínio dessa cidade. Nós te damos o governo dessa cidade. Para que nada fuja ao teu controle. Pelo contrário, nós pedimos que anjos que estão neste momento ao favor de nós, venha ministrar nos corações dos governos, venha ministrar nos corações das pessoas, dos empresários, tirando toda tristeza, todo desespero de alma e colocando paz, confiança, certeza de um novo tempo. E é neste novo tempo que nós confiamos, e é neste novo tempo que nós declaramos uma cidade viva, uma cidade próspera, uma cidade onde flui riquezas, onde flui prosperidade, onde que novas ideias se materializam e gerem fontes de riquezas, de emprego, fontes de oportunidades, que os teus filhos tenham a mente aberta e caminhem na direção do Espírito para criar e recriar este ambiente, porque o Senhor nos deu em Cristo o poder e a autoridade de criar no caos. E nós criaremos em nome de Jesus. E assim nós declaramos sobre a igreja de Franca uma velocidade para fazer o que está no céu e está no seu coração. Que haja liberalidade, que haja, Senhor Jesus, um rio, que elas possam fluir no teu rio e materializar o teu reino. Venha o teu reino e seja feita aqui na terra franca, como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, Amém. que alegria que eu senti no meu espírito de você, como secretária, fazer essa oração. Meu Pai, Amém. Que bênção. Oh, amada. Amém. Você é muito querida. Deus é bom. Uma filha linda. Pastora Vânia, só queria, enquanto ela está aí na linha, ler 3 comentários do pessoal falando dela. Aqui a Janice Machado falou: é maravilhoso o trabalho no Casa Kids, meu neto só tem crescido mais em Deus. A Antônia Almeida disse: parabéns, Lucimara, você merece. O Emerson Oliveira disse: eita glória, Lucimara, Deus abençoe sua vida, você nos emociona com as suas palavras. Que lindo, é verdade. Oh, coisa bonita. Obrigada, gente, por esse canal, pela oportunidade também. Tá bom, tudo de bom, Lucimara. Tchau, gente.